A Batalha dos Altares, a lógica da fé contra a lógica da guerra. A história de Abias e Jeroboão, registrada nas Escrituras, é muito mais que um relato militar. É uma parábola viva sobre o poder da fé versus a ilusão da força. O cenário é a Batalha dos Altares, onde o destino de uma nação inteira pende de um fio. De um lado, Jeroboão, rei de Israel, comanda uma força esmagadora de 400 mil homens. 400 mil! Um número que, por si só, é um grito de arrogância e superioridade. Do outro, Abias, rei de Judá, com apenas 200 mil, a metade do contingente de seu inimigo. A lógica da guerra é implacável. A matemática humana não perdoa. Olhando para o horizonte, o exército de Judá via a derrota inevitável, o fim. Mas Abias, o coração de Abias, via além do campo de batalha. Ele não confiava em seus homens ou em suas estratégias. Ele confiava na verdade. Em vez de um discurso de guerra, ele se posicionou como um sacerdote que defendia o templo. Subiu no monte Zemaraim e se dirigiu a Jeroboão. Sua voz ressoou, não com intimidação, mas com uma verdade penetrante. Ele lembrou a Jeroboão e a todo Israel que eles haviam se rebelado contra Deus, abandonando os sacerdotes levíticos e criando deuses falsos. Vós dizeis que sois muitos, ele proclamou, e que tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão vos fez por deuses. Mas nós temos o Senhor, nosso Deus, e não o deixamos. Era uma provocação. Um desafio direto. Era, acima de tudo, um lembrete. Abias não estava lutando apenas contra um exército. Ele estava lutando pela memória de uma promessa, pela santidade de um culto, pela honra de um rei que não se esquece de sua aliança. Jeroboão, cego pela vaidade, não ouviu. E enquanto a última palavra de Abias ecoava, uma nova ameaça se revelou. Um destacamento de Israel já se movia para a retaguarda, para fechar a armadilha. De repente, a esperança nas palavras do rei se chocou com a realidade brutal. O cerco estava completo. Para os olhos mortais, a morte era certa. O pânico era uma nuvem que pairava sobre eles. O clamor da fé e o silêncio da vitória. Mas em meio a esse caos, algo inesperado aconteceu. Os homens de Judá não sacaram suas espadas em desespero. Eles não correram em pânico. Eles ergueram os seus rostos e clamaram. Clamaram ao Senhor. O clamor não era um grito de guerra, era um apelo desesperado a um Deus que eles sabiam ser fiel, mesmo quando a lógica humana gritava o contrário. Eles tocaram as trombetas, um som que não era apenas para a batalha, mas para a presença de Deus. E enquanto o ruído de Jeroboão enchia o ar com sua confiança vazia, o som das trombetas e a voz de Abias elevavam uma oração que ecoava nos céus. E a resposta veio. Instantânea. Devastadora. O Senhor feriu Jeroboão e todo Israel diante de Abias e de Judá. O pânico se espalhou pelo acampamento inimigo como um veneno. Aquele exército imenso, tão confiante, começou a lutar contra si mesmo. Suas formações se desintegraram, a soberba se transformou em terror cego. Israel foi esmagado, não pela espada de Judá, mas pela mão invisível de seu Criador. Abias e seu povo, que tinham tudo para perder, conquistaram a vitória. Uma vitória que não veio da estratégia, não veio da força, mas veio de um clamor de fé. Porque no momento em que a força de Judá se esgotou, a força do Altíssimo se revelou. A matemática do mundo é uma mentira. O que esta história nos ensina hoje? Ela nos ensina que a matemática do mundo é uma mentira. Ela nos ensina que a lógica humana é uma armadilha. Jeroboão acreditou em seus números. Ele confiou na sua força, na sua astúcia, na superioridade de seu exército. Ele estava certo em todos os cálculos, exceto um: ele esqueceu de contar com Deus. Ele esqueceu que, no mundo espiritual, a força não se mede em batalhões, mas em fidelidade. Quantas vezes nós fazemos a mesma coisa? Olhamos para a nossa vida e aplicamos a lógica de Jeroboão. O inimigo, o pecado, a tentação, se apresentam como um exército esmagador, e nós tentamos lutar com nossas próprias forças. Mas a nossa força é como uma gota de água diante de uma maré. O mundo nos diz para sermos o nosso próprio Salvador, mas a palavra do Criador diz que a salvação não pode ser encontrada naquilo que é visível. A verdadeira vitória é alcançada quando, como Abias, nós nos voltamos para o altar. Esse altar aponta para o Messias, Jesus, que nos defende das legiões espirituais que nos cercam. Ele é quem se levantou para lutar a batalha final e decisiva em nosso favor. Nossa batalha não é contra a carne, mas contra as forças espirituais do mal. O pecado é a força de Jeroboão em nossa vida. E nossa única defesa, nossa única força, é o clamor da fé.
A Batalha dos Altares é uma parábola viva. É uma prova irrefutável de que, no reino de Deus, a lógica da derrota é a premissa para a maior das vitórias. A sua maior batalha não é para encontrar o seu potencial, mas para entregar o seu potencial àquele que te criou. Não é para ser o centro das atenções, mas para fazer dele o centro de todas as coisas. Portanto, quando os gigantes se levantarem, quando as vozes de dúvida sussurrarem em seu coração, quando você se sentir cercado e que a derrota é iminente, não lute. Apenas clame. Pare de contar os seus inimigos e comece a adorar o seu Criador. Pare de confiar em sua própria força e comece a descansar na força daquele que sustenta o universo. A vitória final já foi conquistada. O Messias já se levantou. O inimigo já foi derrotado na cruz. Que seu coração seja um altar de fé, de honra, de santidade. E que o seu clamor não seja por mais recursos, mas por mais da sua presença. Porque Ele é a sua força, Ele é a sua paz, e a glória é, e sempre será, somente dele. Se inscreva no canal para mais vídeos sobre histórias bíblicas e revelações surpreendentes, e ative o sino. Sua jornada de conhecimento começa agora.